certeza. Tá? Homem perde a salvação? Homem não perde a salvação? Algumas coisas relacionadas a isso. E dentro das duas escolas soteriológicas, a gente vai procurar um equilíbrio. Porque, afinal de contas, nós somos batistas. A igreja batista é uma igreja que tem a sua soteriologia própria e que busca um equilíbrio entre as escolas teológicas, soteriológicas. Então, vou estar trabalhando com vocês essas duas escolas, buscar um equilíbrio entre elas, para a gente poder determinar a nossa identidade quanto a esse assunto. Ok? Então, vamos dar início. Então, considerando a obra de Cristo e a salvação exclusivamente por sua graça, nós estudaremos a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, aqui, já de antemão, existem várias teorias dentro da teologia a respeito de como o homem pode ser salvo. O homem pode ser salvo somente por Cristo? O homem pode ser salvo também pelas obras? Será que é necessário fazer as obras para poder ser salvo? Aqui a gente crê, porque a palavra de Deus é muito clara a respeito disso, que a salvação é exclusivamente por meio da graça, exclusivamente por meio de Jesus. E não existe nenhum outro meio pelo qual nós podemos ter salvação. Então não adianta ser bonzinho, não adianta ajudar os pobres, não adianta fazer nada se não tiver a graça de Cristo. É a graça de Cristo que nos salva. Consideraremos as visões calvinista e arminiana. Dentro da soteriologia tem duas grandes escolas, baseadas em dois grandes reformadores da igreja. O João Calvino, que eu acredito que a maioria já ouviu falar a respeito dele, pelo menos de nome, João Calvino. O Armínio. O Armínio, do nome dele provém a escola arminiana, e de João Calvino, a escola calvinista. Tá? Qual é a grande diferença entre as duas? A escola calvinista diz que nós somos, enquanto seres humanos, chamados pela graça de Deus de forma irresistível. Nós não conseguimos resistir ao chamado de Deus para a salvação, e uma vez que Deus nos chama, nós não conseguimos voltar atrás. Isso diz a escola calvinista. Ela ainda acrescenta que Deus salvou alguns e predestinou para o céu, e outros ele rejeitou e predestinou para o inferno. Já de cara já fala a respeito, de forma forte, dos destinos do homem. Armínio já vai dizer de uma forma um pouco mais macia, mais calma. Ele vai dizer que a salvação está disponível para todos, o chamado é para todos, e aquele que atende ao chamado, aquele que em seu coração move-se no desejo de aceitar o chamado, esse é salvo. Mas em qualquer momento ele pode escolher não mais seguir o chamado e pode perder a salvação. Daí a gente já tem uma grande diferença. Com a escola calvinista, apesar de Jesus vir para todos, ele vem para todos aqueles que foram escolhidos, os que são salvos. Na visão de Armínio, Jesus realmente vem para todos, não apenas aqueles que o Pai escolheu. E aqueles que se identificam com Jesus, que resolvem ouvir o chamado e atender a sua voz, esses são salvos. No final das contas, quando a gente observa a igreja entre salvos e não salvos, o saldo é o mesmo. Mas na hora que a gente vai verificar o que motiva a pessoa a se curvar à graça de Cristo, aí já muda um pouquinho. E isso é alvo de discussão durante séculos. E a gente vai discutir um pouquinho aqui também. Então, o Dicionário de Teologia de Grenz faz a seguinte definição. O que é redenção? Já que nós vamos estudar sobre soteriologia, doutrina da salvação, e existe a redenção nessa doutrina. Redenção é o processo pelo qual o homem pecador é resgatado da prisão do pecado e entra num relacionamento com Deus por meio de sua graça e do pagamento feito na morte de Jesus. A redenção é uma das figuras metafóricas que o Novo Testamento usa para explicar a obra salvadora e misericordiosa de Deus em Jesus. É bem interessante essa definição. Quando a gente lê ou quando a gente ouve que Jesus veio para nos salvar,
é para nos redimir. O que é isso? O que é redenção? Redenção é nos salvar dos nossos próprios pecados. Não é nos livrar dos nossos pecados. Pelo menos nessa primeira fase da salvação. Porque nós não tivemos ainda o nosso corpo restaurado. O nosso espírito foi. Mas é nos salvar das consequências dele através da obra redentora de Jesus. Então, a salvação é isso. E a salvação só acontece por meio da graça. Sem graça, não é possível haver salvação. E o que seria graça? O que é graça de Deus? É o contrário de misericórdia. O contrário de misericórdia? Não, na verdade, assim, graça, a misericórdia existe por graça. A graça, eu estava perguntando para o meu baixinho, né? Papai, você sabe o que é graça? Ele deve ser uma coisa engraçada, né? Bom, apesar de parecer na grafia, graça é muito mais amplo em seu significado e quer dizer favor imerecido. Se a gente fosse explicar, porque favor imerecido é uma explicação muito curtinha para um significado de algo que tem uma riqueza muito grande. A graça é quando Deus, em sua suprema grandeza, se inclina, baixa a sua cabeça em favor do homem. Quando a gente para poder pensar enquanto ser humano, nos curvar não é algo tão difícil assim não. Embora, às vezes a gente é um pouco altivo, né? Nos curvar na frente de outros é algo meio delicado. Agora imagine Deus. Deus, é o Todo-Poderoso. Não existe ninguém maior do que Ele. Ele se inclina, Ele se curva, Ele se reduz em sua posição para poder descer aqui e ser mortal como um ser humano, embora seja Deus, sofrer como um ser humano, embora seja Deus, sentir a dor que o ser humano sente, embora seja Deus. Ele se faz um pouco menor do que Deus, para poder, sendo Deus, sofrer em nosso favor e garantir a nossa salvação. Então é um preço extremamente alto que Deus paga. Jesus, quando vem, ele sai da sua posição de extrema e eterna divindade para vir como ser humano morrer em nosso favor. Então graça é algo muito grande e muito lindo. Bom, nós precisaremos entender esses pontozinhos para compreender a doutrina da redenção. Tá, o primeiro ponto é que redenção é um processo. Eu já citei algumas vezes e eu cito direto um texto que está no Velho Testamento, lindo, que diz que a vida do justo é como o raiar do dia, como a aurora, que brilha a cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Por esse texto eu consigo compreender que a minha vida, ela vai refletir a glória de Deus, ela vai refletir a vida que Deus coloca em mim, passo a passo. Não é uma coisa que de repente eu estou lá no mundão, fazendo o que eu bem quero, e aí Deus me salva e no estalar de dedo, eu virei um santo glorioso que ninguém pode nem encostar em mim. Não, não é assim. É step by step, como a gente diz dentro da computação, né? Passo a passo, etapa por etapa, para se chegar até o dia perfeito. E eu posso garantir para vocês que não tem ninguém aqui que chegou até o dia perfeito. Porque se tivesse chegado, Deus já tinha levado. A nossa vida, ela existe também como um processo de santificação, nos preparando para o encontro com aquele que é santo. E a palavra de Deus diz que sem santificação é impossível ver quem? A Deus. O pecado no homem é uma prisão. E a gente falou no nosso último encontro que existe diferença entre pecado, natureza pecaminosa, e os pecados que nós cometemos submetidos a essa natureza. Esse pecado aqui é a natureza pecaminosa, a natureza que nós possuímos dentro de nós. É uma prisão. Ou não é? Não tem hora que a gente faz justamente o que não quer? A gente briga com pessoas que não merecem? A gente comete coisas que jamais imaginou que faria na vida?
submetidos a essa natureza. Então, o pecado é uma prisão. Quem é que veio nos livrar da prisão do pecado? Jesus. E a redenção faz isso. Começando primeiro com a vivificação do nosso espírito, o espírito que Deus colocou em nós, e a redenção ela ainda não terminou. Ela vai finalizar quando Jesus retornar para resgatar a sua igreja e ele vivificar, restaurar para sempre os nossos corpos. É a última etapa da redenção. Mas até lá, nós estamos numa jornada, buscando a santificação, e o nosso espírito já é redimido, foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. A redenção é exclusivamente pela graça. Não adianta pagar penitência, não adianta fazer promessa, não adianta dizer que vai ficar sem comer chocolate a vida inteira, para Deus fazer alguma coisa em você, no intuito de mudar algo que você não quer. Por mais que a fé funcione muito bem, a redenção é feita pela graça. Quer dizer que não tem preço nenhum que você pague para Deus fazer alguma coisa. É tudo de graça, como a gente diz. O de graça é porque a gente não merece. É dado, doado. Pois não. Vou deixar você perguntar aqui, porque é muito importante. Isso diz respeito aos votos também, porque a Bíblia fala que em fazer um voto e não cumpri-lo, é melhor que não faça. Não. Isso diz respeito, nessa tópica que eu estou explicando, sobre pedir a Deus, ou pagar um preço, no intuito de Deus mudar algo em nós, ou nos perdoar os pecados. Como, por exemplo, é porque eu não quis citar, mas agora, na dúvida, eu vou citar. A gente vê muito, dentro de algumas linhas da Igreja Católica, o pessoal caminhando grandes distâncias de joelho para poder pagar por alguma benesse ou em perdão do pecado. A gente vê algumas facções, né, que o pessoal se debate com chicotes, com pontas de navalha, para poder pagar pelos pecados. Então, esse tipo de coisa não tem como. Agora sim, eu tenho a minha fé com Deus, eu faço um voto com Deus, eu faço um compromisso com Deus em obter alguma coisa. Aquele compromisso que eu faço com Deus, Deus vê. E muitas vezes a gente faz até coisas que não tem muita lógica, mas eu acho incrível como Deus é sensível e nos entende. E Ele vai até dentro de situações que nós estamos errados, considera a nossa intenção e honra. Então eu não vejo nenhum problema com os votos. Pois não. Vou levar o microfone até o irmão? Eu não sei se seria o momento oportuno agora, mas, se possível, você comentasse sobre Filipenses 2,13, que é um texto que fala que é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Isso traz, às vezes, dúvida, né? Se é Deus que opera, então, o que eu tenho que fazer? Tá. Filipenses 2, versículo 13, está escrito assim. Vou ler do 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Ótimo, é um texto fantástico. E lembrando aqui, ontem eu estava falando com o meu baixinho a respeito da linguagem da Bíblia, né? E tem algumas versões que não vai estar de acordo com a sua boa vontade, vai estar de acordo com o beneplácito da sua vontade, né? Que é uma forma mais arcaica de dizer, né? 2,13. Bom, o livro ele vai falar que Deus é quem opera em nós, tanto a vontade quanto o poder para poder cumprir aquela vontade. Isso é fato. Na Bíblia está dizendo, é verdade. Seja Deus sempre verdadeiro e o homem mentiroso. A palavra de Deus diz, lá atrás no Velho Testamento, outra porção, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele falado não cumprirá, ou tendo prometido não fará. Então se está ali, é verdade. Bom, o que é que esse texto traz para a gente? Que de fato, tudo que nós queremos, tudo que nós ansiamos, tudo que nós temos dentro de nós de bom, provém dele.
Isso começando pela vontade. Eu quero ajudar um irmão que está do meu lado e está necessitado. Foi ele que botou a vontade em mim. Eu quero fazer alguma coisa na igreja e meu coração está puro, eu não quero aparecer, não quero nada. Deus botou isso em mim. Então Deus coloca a vontade em nós. E Deus nos capacita para cumprir, correr atrás dessa vontade. Dentro da liderança, a gente chama isso de visão e missão. Então, a gente tem uma visão, enxergamos, Deus colocou algo em nós, uma necessidade que foi percebida, e Ele bota um desejo de fazer alguma coisa. Pode ser dentro da nossa própria vida, nós tivemos uma visão. E Ele nos capacita, nos apodera, né, uma palavra que está sendo muito utilizada pelo movimento das cacheadas, para correr atrás dessa visão que a gente teve, nos dando uma missão, um encargo de vida. Onde é que isso se aplica? Que até agora está na teoria, né? Quando nós aceitamos a Jesus e chegamos com os passinhos dentro da igreja, ou ligamos o rádio, ou vamos até alguém para poder falar de Jesus para a gente, e Jesus toca no nosso coração, o Espírito nos desmonta e a gente aceita, foi Ele que moveu a vontade da gente chegar naquele lugar, da gente ligar aquele rádio, da gente escutar aquela pessoa, e a Bíblia ainda acrescenta mais, porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele nos chama e depois ainda realiza a vontade de ser salvo, que é esse convencimento, e depois, após o nosso aceite disso, a salvação. Então a gente não tem mérito nenhum. Só que essa é uma visão que, se não for vista de forma equilibrada, a gente vai tender ao calvinismo, que foi aquela primeira visão que eu falei para vocês. É por isso que eu cheguei e fiz questão de citar que nós vamos estudar as duas escolas e a gente vai tirar um meio termo delas, que é a visão batista. A visão batista, ela tenta equilibrar as duas, ela tenta abarcar as duas. Embora você vai ver pessoas dentro do mundo batista que são mais calvinistas do que arminianos. Mas a tendência é que a gente seja mais arminiano. Não sei se consegui já adiantar alguma coisa a respeito da dúvida, mas no decorrer a gente vai falar mais a respeito disso. De fato, nós não somos nada. Deus opera em nós a vontade e nos dá a capacidade de realizar aquilo que Ele deseja. E ainda tem mais uma coisa que é bem interessante. Nós não somos fantoches. A vontade que Deus coloca em nós é, de fato, nos mostrando da forma dEle, com o carinho que Ele tem, com a delicadeza que o Espírito Santo tem. Ele nos mostra o alvo da nossa vontade e nos faz apaixonar por aquilo. E a gente vai por vontade própria. Aí vem o mundo arminiano, né? Para poder explicar essas coisas. Outra coisa importante, reconhecimento da morte de Cristo como pagamento para a nossa redenção. Tem alguma coisa a mais que a gente precisa fazer para Deus, para poder pagar algo que Ele fez por nós? Não. Não tem. Pois não, meu querido, vou levar aí para poder... É para sair na gravação. E no caso do ímpio, o desejo, que tem muitas pessoas que não são convertidos, mas faz obras maiores do que as obras do convertido. Então, isso aí, quem é que opera? É Deus. É Deus. Nós vamos citar, logo após esse slide, a respeito de uns elementos da graça de Deus, e que é chamado de graça comum. A graça comum é a graça de Deus que age em favor de toda a criação, e principalmente de nós, o estado máximo da criação, né, que é o ser humano. Então ele vai agir dentro das esferas sociais, dentro dos governos, dentro das lideranças, dentro das pessoas comuns, dentro de tudo, para prover um bem comum para todos. É a chamada graça comum. Mas é Deus também que age na vontade. E a gente vê outra palavra da Bíblia que diz que o coração do rei está na mão de Deus. E ele o inclina para onde quer. Apesar de toda a maldade que a gente vê, né, do coração de diversas lideranças, mas é Deus que manda. E Deus, de fato, que move a vontade boa dentro desses corações. Mas não é uma vontade para salvação. É para um bem comum. Para remover um pouco ou diminuir um pouco aquilo que a gente chama de entropia, desordem. Porque se a gente deixar a humanidade vivendo por conta própria, do jeito que ela caminha para a autodestruição. E Deus provê mecanismos para equilibrar essas coisas e a vida continuar existindo. Na verdade,
isso, né? É essa vontade, esse instinto solidário, que na verdade não é da natureza humana, mas promovido pela graça de Deus. Depois eu conto uma historinha para vocês, que eu lembrei aqui a respeito de alguns experimentos sociais e psicológicos, que eu gosto de estudar, né? E aí conta a respeito dessa característica humana. Então, a graça comum, que é justamente o tópico, tá? É a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. Irmãos, vocês já viram alguém que é torto, que entra numa situação difícil, aí começa a orar para Deus, Pai, me ajuda, e Deus vai lá e faz o que Ele pede, e depois a pessoa continua torta do mesmo jeito? Já viram? É o que bem tem, né? É o que bem tem. Deus não vai fazer bem só para os seus. Se tem uma coisa que Deus é que Ele é bom. E o fato de ser bom não é bom como Bruno. Bruno é seletivo. Ele é bom com aqueles que são bonzinhos para Ele. Nós, enquanto seres humanos, somos bons com aqueles que nos agradam. Deus, Ele é bom até com o capeta. Porque Ele é bom em sua essência. Ele é bom. E o próprio Jesus vai falar, por que você me chama de bom? Bom só tem um que é Deus. Embora Ele seja Deus e seja bom, Ele quis naquele momento registrar que Deus realmente é perfeitamente bom. Então Deus é bom. E como Ele é bom, Ele atende até aquele que não quer saber dEle. E faz bondades. E quer saber mais de uma coisa? Às vezes Deus abençoa sobremaneira aquele que não quer saber dEle, para utilizá-lo como vetor, caminho, meio de bênção para aquele que conhece a Deus. Deus tem suas próprias formas. Deus é Deus, Ele é Criador. E Ele faz tudo, muitas vezes, nos surpreendendo. Não dá para colocar Deus dentro de uma caixinha e falar, Deus é assim. Porque Ele é Deus. Quem é bem delimitado, limitado, sou eu. Nós somos. Deus é Criador. Vou levar o microfone, minha querida. Seria muito pequeno para ser nosso Deus, que coubesse da nossa cabeça. Não é? Eu acho incrível essa definição da irmã, e aí trazendo algumas coisas, né? Mas a irmã citou, né? Quando a gente vai lembrar a respeito de Moisés, quando Moisés, ele vai até Faraó, né? Ele precisa ir até Faraó, Deus envia ele para ir até Faraó para libertar o povo hebreu. E aí Moisés pergunta, em nome de quem eu vou? Porque Faraó não vai aceitar, assim, do nada, eu chegar lá e carregar o povo. O que Deus fala? Eu sou o que sou, te enviou. Diz para ele. Por quê? Porque Deus, Ele é tão grande, que não dá para dar um nome só. Tanto é que quando a gente pega dentro da palavra de Deus, a gente vê Deus sendo referido como Adonai, El Shaddai, El Shammah, e outras coisas, é o Adonai, né? Tem vários nomes para Deus. E nomes são rótulos, são características que nos são dadas. Por exemplo, meu nome é Bruno. Bruno vem do italiano, que quer dizer moreno. E se a gente for procurar o nome de cada um aqui, tem algum significado. E a história da nomenclatura vem disso. De algo que essa pessoa tem. Então chama ela daquela característica. Tá? E Deus é tão grande que não pode ser nomeado por um nome só. Aí alguém vai me dizer, não, mas o nome de Deus é Jeová. Aí você tem lá o tetagrama, Yahvé e uma série de coisas. Sim, tem registrado isso. Mas a própria palavra de Deus é enfática em dizer que Deus não tem um nome só. Quando a gente pega Isaías, que vai falar a respeito de Jesus quando ele vai vir, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não fala que é Jesus. Um nome só é pouco para Deus. Então a graça comum é algo que Deus dá, que não tem a ver com a salvação e que atinge todos os seres humanos. Deus nos dá todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, algo que eu não mereço. E aí eu quero quebrar de uma forma muito forte isso daqui. Existe um conto, uma historinha, que o pessoal conta no meio evangélico, que ninguém pode tocar na menina dos olhos de Deus,
que o ungido de Deus é aquele super-homem que ninguém faz, e que quem serve a Deus, Deus dá tudo, porque Ele é dono de todo ouro e toda prata. Queridos, Deus dá. Mas Deus também dá para aquele que não conhece a Ele, porque Ele é bom. Porque se Ele desse para mim, e estou dizendo que sirva a Ele, e não desse para aquele que não serve, Ele não seria plenamente bom. Ele seria seletivo e só honraria aqueles que o adoram. E Ele não faz isso. Tem outro texto da Bíblia que vai dizer que Ele nos atraiu através de laços, de cordas de amor. E Deus é assim. Como é que Deus me cativou? Ele me amou primeiro. E através desse amor que Ele me amou, eu não consegui resistir. Eu tive que ceder. E hoje eu me rendo, eu me curvo a esse amor que Ele teve para mim primeiro. E aí eu gosto de Vivian Nascimento. Vocês conhecem Vivian? Né? Vivian, ela vai dizer que Deus nos ama apesar de nós. Apesar de mim, Ele me amou. E todos nós, com todos nós Ele fez isso. Então, para poder distinguir o que é a graça comum não conduz à salvação, ela é dada igualmente a crentes e incrédulos. O sol nasceu hoje? Nasceu. Sobre a cabeça de quem serve a Deus e sobre a cabeça de quem não serve a Deus. As pessoas acordaram hoje, aquelas que têm ainda a vida? Sim. Pessoas que servem a Deus, pessoas que não servem a Deus. Graça comum. A graça salvífica é a graça de Deus que conduz as pessoas à salvação. Então, existem duas graças de Deus? Não. Deus tem uma graça só. Tudo é favor imerecido. Mas um favor imerecido, que é geral, atinge aos salvos e não salvos, que é o cuidado por todas as vidas. E uma graça é a graça da salvação, que nos livra do fim, que é a morte eterna, que é dada em Jesus, e que Ele só dá àqueles que realmente são salvos. Às vezes o pessoal confunde essas coisas e diz, Deus sendo tão bom, então Ele não vai deixar todo mundo, ou quase todo mundo, ir para o inferno e salvar só alguns. Eu acrescentaria, justamente porque Deus é tão bom, Ele passa a vida inteira da gente nos mostrando quão bom Ele é, nos atraindo o tempo todo para perto dEle, para que a gente, sem aviso, vá para o inferno sem saber. A gente vai consciente. Ele passa a vida inteira nos mostrando. A vida inteira. Deus vai salvar alguns e outros vão se perder? Sim. E não vão ser poucos. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso é algo que deve nos impactar bastante. Deve nos impactar. Eu vou levar. Uma certa vez eu ouvi uma palavra sobre esse texto que você usou. E uma pessoa falou assim, então é Deus que vai nos escolher, mas quando você diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos, é que na verdade o chamado é para todos. Quando nós ouvimos a palavra, é um chamado. Agora, escolhidos não é Deus que vai nos escolher, nós que vamos escolher a Ele. Aceitar o chamado dEle. Então, parece ser o contrário. Parece que é Deus que vai nos escolher. Na verdade, poucos serão escolhidos. Mas é quando nós damos a oportunidade do chamado de nos fazer presente na presença do Senhor. Aí eu vou fazer aquela velha colocação que o pessoal faz na universidade, né? Há controvérsias. Mas assim, essa é a visão arminiana. Realmente Deus chama todo, e aí a gente vai ver que o chamado do Evangelho ele é comum. Ele é dado a todos os homens, mas são poucos os que atendem ao chamado. Agora existe dentro da visão calvinista que o atendimento ao chamado é um atendimento de eleição. E aí existe um texto da palavra de Deus que diz que nele fomos eleitos antes da fundação do mundo. Ou seja, a gente não existia, o mundo não existia, não tinha terra, não tinha universo, e Deus já tinha determinado quem que seria aqueles que estariam perto dele. Aí assim, quando a gente vai estudar dentro da Bíblia, a teologia ela é muito legal por isso, né?
porque ela estuda a palavra, mas ela não é um sermão, ela não é um estilo pregação doutrinário. Ela nos mostra aquilo que existe de possibilidades dentro do texto e dentro das teorias explicativas. E aí a gente escolhe. Tá? O Espírito Santo fala para a gente, se identifica com uma com outra. Depois eu vou falar mais a respeito disso. Mas a Bíblia dá suporte a gente não ter, na prática, esse direito de escolha, porque quem nos elegeu foi Deus, e também de a gente ter uma escolha, né, de atender ao chamado por vontade própria ou não. Aí a gente vai explicar um pouquinho melhor a respeito disso. Bom, então, exemplo da graça comum, a gente tem a graça comum no domínio físico. Os incrédulos continuam a viver neste mundo unicamente por causa da graça comum de Deus. E aí na apostila tem diversos versículos, não dá tempo da gente ler tudo, mas eu fiz questão de deixar para vocês, para numa leitura posterior, vocês checarem isso. Deus falando a respeito do cuidado que Ele dá a todos os seres. Temos também a graça comum no domínio intelectual. Isso aqui é fantástico. A graça comum de Deus no domínio intelectual é vista do fato que todas as pessoas têm um conhecimento de Deus. Aí vem aquela questão, né, das pessoas que fazem algum bem, que têm consciência de que a gente tem que ter uma vida mais amistosa com o nosso próximo. É a graça comum de Deus agindo dentro do intelecto das pessoas, para as pessoas virem a desejar isso. Porque imagine se as pessoas não tivessem um mínimo de empatia com o próximo. Que desordem a gente estaria vivendo? É a graça de Deus agindo nas pessoas. Vou adiantar um tópicozinho só, a respeito da escatologia. Vocês vão ter depois, não está longe não, que é uma das sistemáticas, tá? Uma disciplina que é a disciplina de escatologia, estudo das últimas coisas. E dentro da escatologia, a gente estuda algumas doutrinas, doutrina do milênio, doutrina do arrebatamento, se é antes do milênio, depois do milênio, tem uma série de coisas. Mas tem algo que é muito forte, que isso daí é incontestável dentro das diversas visões. Após o período do milênio, o milênio é um período em que Jesus vai vir nessa terra e vai reinar durante 1000 anos, mostrando que Ele de fato é Deus. Depois desse período, as pessoas, mesmo vendo Deus, sentindo o toque de Deus, mas aqui, ó, na frente da gente, né? Eu já falei para os irmãos que eu tenho vontade de abraçar Jesus e que quando eu abraçar, eu não solto, não. Você vai aguentar lá, tempão, me esperando na fila, que eu não vou soltar, não. Mesmo tendo esse Jesus, as pessoas vão olhar e vão falar, não quero você, eu prefiro o diabo. Mas aqui, ó, frente a frente, né? No mundo da ideologia e da coisa transparente que a gente não enxerga, o espiritual que a gente não vê. Vai ser tete a tete. E as pessoas vão escolher não servir a Jesus. Por que eu estou falando disso? Porque Deus hoje, Ele age tão poderosamente na nossa mente, nos dando amor e empatia pelas pessoas, que isso funciona tão bem, que se nós tirarmos isso das pessoas, que é o que vai acontecer depois lá, Deus vai mostrar tudo e vai deixar as pessoas per si, né, escolherem, as pessoas são capazes de, diante de Deus, escolher o diabo. Tem outra parte também, que é o período da grande tribulação, e que algumas escolas escatológicas dizem que o Espírito Santo vai ser tirado. E para mim, na minha opinião, é de fato o que vai acontecer. Haverá um período em que o Espírito Santo vai ser tirado e que não vai haver mais a graça comum dentro do intelecto. E aí vai ser um período terrível. É onde a profecia bíblica, o próprio Cristo vai dizer, né? Se preparem para aqueles dias, e ai das grávidas que tiverem que fugir naqueles dias, e tem uma série de textos que vão respaldar em cima disso, a gente estuda lá na frente. Só para poder acrescentar que, de fato, se Deus não agir na mente humana, é só uma desgraça mesmo que acontece, contrário da graça. A graça comum age no domínio moral. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a ideia que a gente tem de moralidade, de coração correto, de fazer o que é certo, ela vem da ética cristã. A moral é uma moral cristã, da forma com que a gente conhece. Quando nós pegamos outros povos que não têm contato com o cristianismo como nós temos, vamos pegar aqui os muçulmanos, os radicais. Eu não vou pegar o pessoal equilibrado, o pessoal tem alguma visão de divindade, algum respeito a algum Deus, tá?
vou chamar de algum Deus, porque apesar deles dizerem que é o Deus único, eu acredito que, de acordo com a nossa visão de Deus, a gente serve ao Deus que a gente imaginou e não ao Deus único. Se você inventar na sua cabeça que Deus é um Deus que é louvado quando você come só chocolate, você inventou um Deus. E toda vez que você come chocolate, você está achando que você está adorando a Deus, mas aquilo é um ídolo, não é o Deus da Bíblia. E tem muita gente que lê na Bíblia a respeito de Deus e não consegue entender como é que é Deus e começa a inventar que Deus é assim assado. A ética moral, a ética que nós temos, o princípio moral que nós temos, ele é herdado do cristianismo. E isso daí é algo muito forte dentro da nossa sociedade. Matar é errado? Para todos os brasileiros, se você perguntar, matar é errado. Até para o bandido que mata. Ele sabe que está fazendo errado. E tem uns que você vai entrevistar, né, já participei de júri, o júri popular, né, como eu sou professor federal, o pessoal acho que costuma chamar a gente mais, porque é mais fácil justificar a falta ao trabalho, né? Então, a gente participou algumas vezes. E a gente vê algumas coisas a respeito da maldade de assassinos mesmo, dentro de Vitória da Conquista, mas que eles falam, eu vou para o inferno mesmo e sei que eu vou e vou matar e acabou. Ai de mim. Tem consciência. Mesmo aquele que está doidão lá, fazendo o que não deveria. Isso é herdado da ética cristã. Vai para o mundo muçulmano, eles vão dizer que a jihad, que é matar os outros em função da sua fé, é correta. Onde é que isso dentro da ética cristã vai ser aceito? Então, dentro da moralidade, a gente vê a graça de Deus agindo. E olha que não é só entre os bonitinhos de Jesus, não. São aqueles que são os feinhos, que não são de Jesus. Isso é brincadeira, tá? Bom, domínio criativo. Não falei para vocês que Deus imprimiu em nós características que são características dele no momento da criação, a imagem e semelhança? E eu fiz questão de citar que uma das coisas é a criatividade. E, irmãos, quando a gente vê coisas que o ser humano fez e faz, tem muita coisa que eu fico muito invocado. Eu sou da área de tecnologia, tem hora que eu vejo umas máquinas, umas invenções que o pessoal faz, que eu boto a mão na cabeça e falo, meu Deus, só o Senhor para dar cabeça para esse cidadão projetar esse negócio, porque é muito difícil. Eu jamais imaginaria aquilo. E a gente vê coisas assim. Deus age dentro da cabeça das pessoas através da criatividade sobre graça comum para que o ser humano consiga viver melhor. Manifestação do amor de Deus. E a gente vê isso manifestado na beleza da arte. A gente tem a música, a gente tem a televisão, a gente tem uma série de outras manifestações artísticas e culturais. Mesmo na criatividade do homem, quando aprofunda, encontra pronto por Deus. Mesmo no excesso de criatividade humana, quando você aprofunda naquilo, você vai chegar exatamente no que já foi criado. Um exemplo, a teoria mais moderna da matemática é a teoria dos fractais. Quando descobriu o fractal, depois do computador, que antes do computador ninguém sabia que existia. Aí foi aquela maravilha, essa descoberta, né? O máximo da matemática. Aí você vai ver que tem fractais em tudo que foi criado por Deus. O corpo humano, quando divide qualquer tecido, está lá as células, que são fractais. Uma folha tem folha que é exatamente a samambaia é um fractal. Quando vai para outra área, um exemplo assim, bem coisa. Descobriu, e foi uma descoberta maravilhosa, que o quadro não deve ser negro, deve ser verde, né? Porque a natureza toda é verde. Isso assim, todas as criações modernas, você vai ver isso. Entendeu? Né? Exatamente. Então, Deus se expressa na nossa criatividade, né, por essa graça, para a gente poder fazer o melhor. E a irmã citou algo bem interessante, né? O quadro, que antigamente era verde, hoje é branco, né? Por que ele era verde e não negro? A gente chamava de quadro negro, mas o quadro sempre foi verde, né? Porque o verde nos transmite uma sensação diferente do preto. O preto ele é muito deprimente, a sala de aula por si só, no estilo tradicional, ela é meio deprimente mesmo. Aí você ainda bota o quadro preto lá, o pessoal fica muito triste. Então coloca o verde para dar uma equilibrada no ambiente, porque o verde nos transmite uma ideia de alegria, de esperança, tá? É algo melhor.
A irmã também tocou numa teoria bem interessante, teoria não, fato matemático, né? Que são os fractais. Dentro da computação a gente estuda bastante, isso é bem legal. É baseado na teoria da recursividade. Só explicar para os irmãos rápido, não vou entrar nisso. Quando a gente pensa qualquer coisa muito complicada da natureza, normalmente ela é feita por um pequeno tijolinho que se repete, e se repete, e se repete, e se repete, e isso gera tudo que é complicado. Uma samambaia, que tem aquela folha toda elaborada, ela é feita a partir de um pequeno tijolinho com uma ordenação matemática que se repete e vira aquela figura toda elaborada. É muito interessante. Tem várias outras coisas que se explicam, tá? Através de fractais. O domínio social, a organização social, o próprio sistema jurídico, o sistema governamental que a gente tem, tudo é a graça de Deus agindo. Imagina a balbúrdia que seria se nós não tivéssemos liderança no Brasil. Com liderança já é desse jeito, imagina se tirasse. É a graça de Deus. No domínio religioso, e eu vou acrescentar, em todas as religiões, a gente vê a manifestação da graça de Deus. Mesmo naquelas religiões que fazem os seus seguidores se distanciarem de Deus, eu vejo a manifestação da graça de Deus. Tem um texto na palavra que diz que aquele que procura, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Querido, se você estiver procurando Deus, e você for para o culto satânico, com coração sincero procurando Deus, você está lá em sinceridade. Dentro do culto satânico, Deus te mostra o caminho correto para Ele. Deus, Ele te acha, Ele vai ao seu encontro. Só basta ter um coração sincero. Deus despreza o coração quebrantado? Sincero? Não, de jeito nenhum. Ele vai lá atrás. E Deus age dentro das diversas religiões, em graça, que a gente pode observar que, a partir de diversas delas, tem bem sendo feito, não tem? Bom, a gente não concorda com alguns procederes do espírita. Ele também não concorda com coisas da gente. Mas eles não fazem algum bem para os outros? Mesmo dentro do credo que pode não ser considerado por a gente correto? Eles fazem. Deus age em graça para utilizar aquele que está na religião, que talvez não seja a religião de Deus, para poder fazer bem para os outros. Para ser canal de bênção. Deus usou a mula para poder falar, Deus não vai usar ser humano para poder fazer o que Ele quer? Usa sim. Quer dizer que estão certos? Jamais. A graça que está sendo manifesta ali não é a graça da salvação. Deus não está concordando. Mas existe uma graça que é dada para alcançar a todos, que é preciso Deus adentrar em locais que nós não entraríamos para fazer a bênção lá, para Ele manifestar o seu amor naquele ambiente. Graça comum. Quando a gente começa a ver Deus agindo desse jeito, a gente começa a olhar para a gente, eu pelo menos sou assim, né? E refletir de acordo com a palavra de Deus. Que desprezável homem que eu sou. Quem é que vai me livrar dessa porcaria que eu sou? Quem me livrará do corpo desta morte? Deus é bom demais. Deus é incrível demais. Se quiser ser o maior, seja o melhor, como é? Não tem um texto da Bíblia que diz isso? Quem quiser ser o maior tem que ser o menor. A nanotecnologia, que daí vem o computador, daí vem a célula-tronco, vem toda a descoberta maravilhosa da atualidade. A nanotecnologia foi justamente no momento que o homem quis ir à Lua, ele teve que ir, no mínimo, descobre que além do átomo tem coisa menor. Então, tudo isso a gente vê que já está tudo pronto, já está tudo aí. Nós não somos nada. Com certeza, irmã. E é interessante que a ciência vai falar, né, que nós conhecemos muito mais o espaço sideral do que o nosso oceano, por exemplo, que está aqui, muito mais palpável. Grandeza da manifestação de Deus. Então, razões para a graça comum. Por que Deus ama a todos, né? Por que é que Deus concede a graça comum aos pecadores indignos que nunca alcançarão a salvação? Para redimir os que serão salvos. Se Deus não fosse assim, não tratasse a gente com amor, não fosse lá no lamaçal do pecado, onde a gente estava,
e nos cobrisse com amor lá naquele lugar, como é que ele ia nos achar? Como é que ele ia nos atrair? Então, em amor pelos salvos, ele distribui da sua graça para todos. Aí joga a rede, né? A rede de amor, e aqueles que são os peixes de Deus, a rede traz. Só que ele distribui livremente. Para demonstrar a bondade e a misericórdia de Deus para todos, quando chegar lá no final, que você estiver diante do trono, para Deus te julgar, e você vai ser julgado, quer seja um julgamento para a vida ou para a morte, se você aceitou Jesus, você tem vida eterna, esse julgamento você não vai passar, quer seja o julgamento das obras, esse todo mundo vai passar. Não tem jeito. Deus manifesta a sua bondade para que quando a gente chegar lá nesse julgamento, não haja desculpa nossa. Eu não sabia, não ouvi falar, ninguém me disse. Deus mostra através da sua bondade tudo que é necessário para a gente chegar lá indesculpável. E a palavra de Deus vai dizer, porque você é indesculpável, ó homem. Para demonstrar a justiça de Deus, para demonstrar a glória de Deus. E Deus faz coisas grandiosas, incríveis, para quem não merece. E eu sou o primeiro deles. Não mereço nada. Deus já fez tanta coisa incrível na vida da gente. Isso vem destruir algo muito forte implantado dentro do mundo cristão, odierno, atual, que não é bíblico. Irmãos, Deus não privilegia os seus. Deus ama de forma especial, não vou negar. Deus atende a oração do justo, não vou negar. Mas Deus cuida de todo mundo com o mesmo amor. Então tem hora como crente, eu já vi por aí, a gente quer o bem para nós e não aceita o bem que Deus faz para aquele que tem um coração mau. Deus está tentando com as cordas de amor trazer ele para o nosso lado. Deixa Deus agir. Consequências da graça comum. A graça comum não significa que aqueles que recebem essa graça serão salvos. Então já havia falado. Deus age com bondade para a salvação, mas não quer dizer que ele salvou todo mundo. Não é todo mundo que vai para o céu. É aqueles que aceitam a salvação em Cristo. Pulei um aqui. Devemos ser cautelosos para não rejeitar as coisas boas que os incrédulos fazem como se fossem totalmente más. Gente, tem pessoas que não servem a Deus, que servem até ao diabo, de forma defendida mesmo. Ó, eu sou satânico. E que faz coisa boa melhor que a gente. Graça comum de Deus agindo. E isso me faz refletir e chegar num ponto muito forte. Já ouviram falar no tal do preconceito? Não tem bicho mais preconceituoso que crente. Não deveria ser. Mas nós somos extremamente preconceituosos. Então a gente olha uma pessoa da Umbanda, por exemplo, vai para lá. A graça de Deus também atinge ele. E a palavra ainda vai dizer que nós somos sal e luz nesse mundo. Se eu for ser preconceituoso como todos os outros, como é que a luz de Deus brilha em mim para eu poder mostrar que eu sou de Deus e atingir aquela pessoa? Tem um negócio chamado tolerância religiosa. Na forma com que o mundo fala, eu não concordo não. Mas a gente tem que ter respeito. Porque Deus ama tanto ele como me amou, como ama vocês. E se ele manifestar, através do amor que ele colocou dentro de mim, amor pelo outro, talvez aquele coração seja arrastado pela rede de amor de Deus. Precisamos nos deixar usar. Deus ama a todos. E aí, para encerrar, vou só falar a respeito dessa dicotomia, dessa divisão entre as duas escolas soteriológicas, tá? Então falamos sobre graça comum. O conceito de graça comum alcança tanto o calvinismo quanto o arminianismo, mais forte dentro do calvinismo, e agora a gente vai fazer a distinção das escolas soteriológicas. Então, o calvinismo e o arminianismo são dois sistemas teológicos que tentam explicar a doutrina da salvação, soteriologia. Como é que Deus salva? Tá? O calvinismo recebeu esse nome por causa de João Calvino,
teólogo francês que viveu de 1509 a 1564. Tenha tempo, hein, gente, que esse negócio foi criado. Tempo pra caramba. E o arminianismo recebeu o nome por causa de Jacobus Arminius, teólogo holandês que viveu de 1560 a 1609. Então, analisando aqui as datas, eu posso dizer que o arminianismo foi uma reação ao calvinismo. João Calvino estava dizendo, Deus só salva os dele, escolhe os dele, e coitado de você que não é dele. E aí João Arminio falou, opa, não é bem assim não. Deus em alto e bom som chama a todos. E aqueles que resolvem atender o chamado são salvos. Só que eu posso dizer que as duas visões são visões extremas. Todas as duas são extremas. Por que são extremas? Porque eu tenho o texto bíblico que diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Isso é contra o arminianismo. Antes de criar o mundo, antes de criar você, antes de ser humano, antes de ter terra, antes de ter os animais, antes de ter meteoro que dizem que caiu aqui, que acabou com tudo, antes de tudo, Deus já tinha nos elegido, cada um de nós, para sermos dele. A Bíblia é clara em dizer isso. Por outro lado, também Jesus diz, a todos que o Pai me deu, de forma nenhuma os lançarei fora, confirmando também essa ideia. Porque Deus deu alguns, todos os que o Pai me deu, não são todos os seres humanos. Confirma o calvinismo. E a gente vai ver também outros textos que diz que Deus ele veio para chamar a todos e que ele ama a todos. E a gente pode acrescentar diversos textos aqui em cima dessa ideia arminiana. E existem as duas visões. Vou levar o microfone, meu querido. Irmãos, à medida que vocês forem tendo dúvida, eu vou pedir para vocês terem a paciência de receber o microfone, por quê? Porque fica gravada essa aula, aí para quem assistir, entender o que é que eu estou respondendo. Eu creio assim que todos nós aqui temos já somos formados, temos uma ideia formada, né? Mas isso não atrapalha o convívio no meio da igreja. Então, assim, por exemplo, Judas, vamos dizer assim, a gente acha que Judas foi escolhido para poder trair o Cristo, ou Deus já sabia que Judas iria traí-lo? Pergunta difícil, né? Eu vou dizer que os dois. Porque para que houvesse toda a história de Cristo, como ela foi desenrolada, era necessário haver a traição por alguém. E tinha que ser alguém próximo, muito próximo. Por que não foi alguém lá da sinagoga que veio denunciar Jesus, entregar Jesus? Os irmãos sabem? Por que teve que ser Judas? Por que teve que ser um dos discípulos? Jesus, ele era tão simples, e se vestia, e se comportava como um ser humano tão normal, ele não tinha aquela orla de divindade, como a gente vê em alguns líderes da igreja de hoje. Ele era tão comum, que foi preciso alguém chegar lá e dar um beijo nele para indicar, é esse, porque ele se misturava no meio da multidão. Ele era simples, era como um de nós. Então tinha todo esse trabalho. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo ver Judas como uma pessoa que foi determinada ao inferno. Porque ele poderia ter escolhido um outro caminho. Porque Deus o chamou, Jesus o chamou, estava com ele, mas o diabo também o chamou, né? Ele resolveu atender ao diabo. O que eu posso entender aí dentro dessa história é uma visão equilibrada, que sim, depois dele ter atendido alguma voz, ele ficou sentenciado àquilo. Mas ele teve opção. Então, dentro da soteriologia batista, o que a gente entende é que existe um equilíbrio entre as duas visões. Existe um momento até o atendimento do chamado e o pós-atendimento do chamado. Vou levar o microfone. E aí, com essa questão, a gente encerra. Veja bem, eu entendo assim, no caso de Judas, por exemplo, ele poderia ter se arrependido depois. Ele não se arrependeu, ele teve remorso. Pedro também errou, mas se arrependeu. Eu acho que ele tinha essa opção. Não sei se talvez por ainda o Espírito Santo não ter sido derramado para convencê-lo, ele não arrependeu. Tá?
Eu discordo, porque no momento que ele se arrependeu, ele acabou se suicidando. Então, eu vejo que ele se arrependeu naquele momento. E ele via em Cristo um revolucionário para tirar o povo do domínio dos romanos. Isso, Ellen. É assim, tem dois conceitos que são importantes com relação às ações ruins que a gente faz, né? Que é o arrependimento e o remorso. O arrependimento vem do grego de metanoia, que é mudança de atitude. Né? O remorso, ele não provoca a mudança de atitude. Né? Há controvérsias, também existe essa questão. O que a gente percebe em Judas? A gente percebe em Judas que ele, de fato, ele não entendia Jesus como Jesus era, o Espírito Santo não tinha trabalhado na alma dele para poder agir como ele deveria, e ele olha para aquilo que ele fez, que de fato ele percebe que ele matou um inocente, mas ele matou um inocente dentro do coração dele, defendendo uma causa justa. Porque naquele momento, e para a ótica do povo judeu, a forma com que eles trabalhavam era uma causa justa. Não foi assim algo tão, apesar de ter sido demoníaco, sim, mas tão transcendental, né, na questão da traição de Judas. E aí a gente vê a questão realmente do arrependimento. Né? Pedro, ele fez várias besteiras, né? Tem até música de João Alexandre mostrando o sofrimento de Pedro com relação àquilo que ele fez. Sim, ele fez, mas Pedro se arrependeu. A visão que eu tenho para Judas é uma visão meio calvinista. Eu acredito que Judas jamais foi um eleito, por isso que ele fez a besteira que fez e não teve volta para ele.